A gente está começando a nossa live, a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre as formas que você consegue realmente fazer uso do seu consórcio, né? Você aumentar o seu patrimônio através do consórcio de imóveis. Rio de Janeiro, Edmi Sampaio. Tassi, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Tassi. Jesus, bem-vindo, Jesus, bem-vindo. Kleber, é um prazer ter vocês aqui. Fala aí de onde vocês estão falando. Eu falo aqui de Curitiba, né? Vocês que me acompanham aqui, a gente fala de Curitiba e a gente está começando a nossa live aqui. Bom, vamos lá, eu não quero demorar aqui para a gente começar, em respeito até às pessoas que já entraram. E, primeiramente, nós vamos falar aqui sobre algo que é muito buscado hoje. As pessoas estão buscando muito sobre a parte de consórcio e buscar entender realmente como que você consegue fazer o aumento do seu patrimônio, né, através do consórcio de imóvel. E aí eu vou dizer para vocês, né, que o consórcio, na verdade, nada mais é do que o meio de você fazer, né, esse aumento de capital. Você vai perceber aqui que eu vou falar muito sobre os benefícios do consórcio, vou falar também sobre alguns cuidados que você precisa tomar no momento que você estiver buscando, né, a contratação do seu consórcio, e você vai ver quais são as grandes vantagens, as grandes oportunidades que você pode, né, ter aí ao usar o seu consórcio. Bom, hoje em dia, os consórcios aí de imóveis, eles são muito usados e porque eles dão ganhos, né, muito expressivos. Você tem várias formas de fazer, né, que eu vou te mostrar aqui, e você ter esses ganhos robustos. E eu te digo aí que são ganhos bem interessantes. Eu vou te mostrar aqui quais são esses ganhos, tá? E esses ganhos, eles passam aí da renda fixa com muita tranquilidade, né? Eles têm um menor risco quando você contrata um consórcio. Você tem um menor risco se você for comparar aí com o mercado, por exemplo, de renda variável, né? Se você colocar na renda fixa, você não tem risco, porém você tem uma rentabilidade muito menor, o consórcio é mais rentável. Se você contratar um consórcio e em comparação aí com o mercado de renda variável, que seria o mercado de ações, né, os mercados que têm um maior risco, você não tem todo esse risco, você tem uma segurança maior. E aí um outro benefício que no momento que você entender como aumentar o seu patrimônio com consórcio, você vai ter uma tranquilidade, porque você não precisa estar todos os meses vendo se aumentou a rentabilidade, se diminuiu, se está caindo. Não existe isso, não existe oscilação. É algo que você faz o planejamento e a partir desse planejamento você consegue realmente efetivar os seus planos de forma muito tranquila, né? E as rentabilidades, como eu disse, elas podem ser muito interessantes. O mínimo aí que você pode ter é uma renda fixa. É mais do que uma renda fixa. E aí eu digo que você pode chegar a ter rentabilidade aí em algumas modalidades que eu vou te mostrar aqui, de até 500%. E eu digo que assim, até 500% porque realmente eles podem até ser maiores do que 500%. Mas, né, vamos colocar aqui um limite para que ninguém, né, fique... senão vão considerar aí que eu estou exagerando muito. Mas eu vou te mostrar, né, que realmente esses ganhos podem ser maiores até do que 500%. Tá bom? Agora, o que eu vou dizer sobre o consórcio? Se você não conhece nada sobre consórcio não é nenhuma novidade. O que eu estou falando aqui talvez seja novidade para muita gente, né? Para mim foi uma novidade em torno de 8, 10 anos atrás. Mas é um mercado que já tem mais de 45 anos. Né? Eu estou falando aqui de um mercado que tem mais de 50 anos, vai. Então, não é um mercado que está chegando agora, né, que está começando a se consolidar.
Não, é um mercado que já está consolidado, que já está muito maduro, que existe uma regulamentação, então há uma proteção aí para você que é consorciado, né, para você que é um futuro consorciado, né, há uma regulamentação muito específica. E aí o que eu te digo? Que apesar desse mercado ser um mercado que tem muita, já tem está consolidado, é um mercado ainda que tem muitas oportunidades. É um mercado que eu digo que, pelo conhecimento que as pessoas estão buscando, é um mercado que ainda está engatinhando. Para quem realmente entender como vai usar o consórcio para aumento do patrimônio através do consórcio de imóvel, eu digo para você que você está num oceano azul, porque a gente tem muitas oportunidades ainda. Qual que é o problema? O problema é que existe ainda também uma resistência muito grande ainda das pessoas ao consórcio. Em virtude do quê? Em virtude exatamente da falta de conhecimento, que você que está me assistindo aqui não tem, né? Você está buscando esse conhecimento e eu vou te mostrar o quanto é simples, o quanto é uma forma simples de você investir, é uma forma simples de você aumentar o seu patrimônio, para que você realmente possa aproveitar essas oportunidades, tá? E o que eu vou te dizer? Que essa falta de conhecimento eu também tinha, né? Então deixa eu me apresentar aqui, talvez vocês não, né? Você que está aqui me assistindo ao vivo, ou você que está me assistindo agora porque está gravado, você talvez não me conheça. Deixa eu me apresentar aqui. O meu nome é Cícero Pietro Alves, e eu sou um corretor de consórcio, né? Eu também tenho, né, uma corretora de seguros, mas hoje eu sou um especialista em consórcio, e eu trabalho exatamente nessa parte de educação, né, e também comercializo as cotas de consórcio. Mas a minha história começou, né, com o consórcio, né, muito antes disso. Na verdade, eu creio que a minha história aí no consórcio começou há 25 anos atrás, quando eu fui me casar, 26 anos atrás, quando eu fui me casar, né, com a minha esposa, e nós estávamos lá, né, buscando um imóvel para comprar, e naquela época ninguém me apresentou o consórcio, ninguém me apresentou uma opção para que eu pudesse comprar. Eu queria casar, né? A gente não queria morar com os pais, a nossa intenção era morar no nosso próprio cantinho, né? Quem casa, né, quer casa, né? Então a gente estava se casando e eu queria começar no meu próprio imóvel. E aí eu tinha, né, um valor já, né, meio que pré-definido, porque eu tinha guardado algumas economias de um bom trabalho que eu ingressei 1 ano e meio antes de casar, né? Então eu tinha conseguido guardar umas reservas, até porque eu morava com meu pai. Eu tinha o dinheiro de um Voyage, né, que naquela época tinha um valor muito bom, né, e era um excelente carro. Quem já teve aí um Voyage lembra dessa época, né, como, né, era um carro legal. E aí eu vendi esse carro, juntei com as minhas economias, e eu lembro que eu queria comprar um apartamento de 40 mil, né, e dos 40 mil eu tinha 13 mil. E eu queria dar o máximo possível de entrada ali para que eu pudesse pagar, ficar devendo menos, né? E aí eu lembro que eu abri mão aí do meu relacionamento com meu avô na época, né? O meu pai, né, já tinha me dado, né, uma parte do carro, então já tinha me ajudado. E eu lembro que eu emprestei, além desses 13 mil reais que eu tinha, eu emprestei 5 mil reais do meu avô. E aí com 18 mil reais, né, eu entrei no financiamento da Caixa, porque eu tinha um amigo lá, e ele me indicou, ele falou: Cícero, olha, o financiamento, você usa a tabela Price, ou eu nem lembro qual que era a tabela que ele tinha me indicado naquele momento. Ele falou assim: eu indicaria para né, o financiamento, se eu sentasse aqui com meu filho, eu te indicaria. E eu vejo que realmente ele fez aquilo que era melhor, porque ele não tinha o conhecimento ainda, né, a maturidade da parte do consórcio, porque na época eu acabei fazendo financiamento pela Caixa Econômica. E aí, depois de 3 anos, né, 3 anos e meio mais ou menos, eu mudei de empresa, e aí eu fui indenizado nessa empresa, e a indenização eu peguei para fazer a quitação lá do meu financiamento. E na hora que eu
que eu fui fazer a solicitação do saldo devedor, eu me assustei. Exatamente por quê? Porque eu tinha emprestado 22 mil reais na época, né? Eu tinha dado 18 mil de entrada, né? Do financiamento. E quando eu fui quitar esse meu imóvel, o que aconteceu? Eles me disseram que o meu saldo devedor era de 22.800, 22.900 reais. Quer dizer, eu tinha praticamente pago 3 anos e meio, eu pagava em torno de 470, 480 reais por mês. E naquele momento o que aconteceu foi que eu fazendo os cálculos, eu já tinha pago mais de 18 mil reais, praticamente em 3 anos e meio, e não tinha abatido nada no meu saldo devedor. Aquilo me deu uma frustração porque, imagina, eu tinha buscado, né, o financiamento e achava que eu poderia ter algum desconto ali, mas não aconteceu isso. Foi exatamente o contrário. Eu só tinha pago os juros, né, do financiamento. E é isso que acontece, na verdade, quando você entra num financiamento, né, que você vai pagando, né, normalmente são prazos de 30, 35 anos hoje, né, são juros na casa aí de 9,5% ao ano atualmente, e aí você paga parcelas muito altas e você vai quitar aí num prazo muito grande. Então, a partir daquele momento, eu decidi que não ia mais fazer financiamento bancário para aquisição de imóveis. Porém, ainda comprava, todos os meus carros eram todos trocados normalmente por financiamento. E eu vi que o financiamento não era, né, interessante. Aí eu comecei a buscar algumas alternativas. E aí já estava com a minha corretora aberta, né, que eu tenho desde 2004, quer dizer, vai fazer 20 anos no ano que vem. E eu percebi que o consórcio era uma alternativa interessante para que eu pudesse pagar menos juros. E aí, eu te confesso que a minha primeira experiência com consórcio não foi muito legal, exatamente porque eu, né, não tinha ali os conhecimentos que eu tenho hoje e acabei entrando num consórcio, né, achando que iria contemplar rapidamente, porque esse é o grande problema, né, do consórcio. A maioria das pessoas busca uma contemplação rápida, mas ela não tem nenhum tipo de interesse, muitas vezes, de se educar, né, de buscar a informação correta para que ela possa ter esse seu empreendimento no consórcio, ele ser bem sucedido, né, ele ter o seu objetivo traçado, né, com um período determinado de acordo com o seu objetivo. O que é muito importante porque você consegue evitar qualquer tipo de frustração. Mas, como eu não tinha esses conhecimentos, quais foram os erros que eu cometi? Né? No momento que eu entrei, eu não tinha planejamento de quanto tempo eu queria aquela carta, eu não tinha a exata noção de qual era o melhor grupo para que eu pudesse escolher, eu não tinha um plano de contemplação. Então, infelizmente, aconteceu comigo o que acontece, eu creio aí que com muitas pessoas que acabam desistindo do seu consórcio. Eu paguei pouco tempo, então aquele dinheiro que eu paguei foram em torno de 3 a 4 meses e eu desisti. Eu recebi esse valor, porque no consórcio você não perde o valor, de acordo com que muita gente aí, às vezes, mete o pau no consórcio por falta de conhecimento. Ela vai falar, olha, eu estou pagando, eu só pago, mas nunca sou contemplado. Ela não entende que o valor que é pago dentro do consórcio, você vai ter ele devolvido depois de um tempo, né, depois do término do grupo, ou se você for um desistente, pode haver uma segunda opção ali, que é o sorteio. Não é muito comum, mas há essa possibilidade. E aí o que aconteceu? Nesse momento, eu acabei desistindo exatamente por isso. Por falta de planejamento, porque eu não sabia, né, como contemplar, eu não sabia em qual o grupo mais ideal eu deveria entrar e eu não tinha conhecimento das regras. E essa frustração, entre aspas, não me deixou tão frustrado, porque eu não tinha investido tanto tempo ali, eu tinha investido apenas 4 meses. Eu fui buscar mais informação sobre consórcio. Eu falei assim, não pode ser. Eu vejo tanta gente que fala bem, tanta gente que consegue contemplar nas primeiras assembleias,
eu não posso, né, se eu quero realmente dar uma opção para o meu consorciado, né, se eu quero comercializar a cota, se às vezes um cliente meu me procura, eu tenho que ter um conhecimento maior. Então eu comecei a buscar essas informações. E aí foi que eu percebi que existia realmente um método ali. Existia uma forma de perceber antes de contratar, né? Traçar um objetivo. Existiam grupos mais adequados, existiam condições que dava para planejar a contemplação de acordo com o meu objetivo no prazo em que eu teria determinado. E para isso eu teria que só ajustar algumas condições que eu podia, né, totalmente estavam ao meu alcance. Então, o que aconteceu? A partir desse momento em que eu entendi toda esses critérios, essa metodologia, as coisas começaram a ficar muito mais claras. E aí eu entrei novamente no consórcio, e daí, usando essa metodologia que eu havia criado, e eu fiz um plano ali para comprar um veículo, né? Eu queria um veículo, na época era uma Duster, porque ela estava abaixo do mercado, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz todo esse planejamento com o método que eu havia criado, eu calculei certinho qual era o prazo que eu tinha para contemplar, que eram 3 meses, e na primeira assembleia, né, eu fui lá e já dei o meu lance, porque eu tinha, no meu planejamento, eu tinha 3 meses para contemplar. O que aconteceu? Eu fiz esse planejamento e na primeira assembleia eu já dei o lance. E aí esperei a assembleia, né, naquela expectativa de ser contemplado e de validar realmente aquilo que eu estava fazendo. E o que aconteceu foi que eu não fui contemplado nessa primeira assembleia. A minha cota, se não me engano, tinha ficado entre as quinta ou a sexta, acho que era a quinta assembleia, o quinto maior lance naquele momento. E aí o que aconteceu? Só tinham contemplado 4 cotas por lance naquele mês. E aí eu falei, bom, tá tudo certo, tá dentro do meu plano, eu tenho mais 2 assembleias aí para contemplar, eu tô chegando muito perto. Só que para minha surpresa, eu recebi um e-mail, né, da Porto Seguro, que foi a empresa que eu fiz, Porto Seguro Consórcio, me dizendo que havia um dos consorciados que não tinha pago a sua cota ali, o seu lance. E aí a minha cota estava contemplada no que a gente chama hoje de lance de suplência. Quer dizer, quando um consorciado não faz o pagamento da sua cota, se tem saldo no grupo lá, ele contempla imediatamente aquele que está abaixo daquela cota. Então, o que aconteceu? Eu consegui validar o meu método, que eu chamo de Proconsórcio, por isso o nome do canal é Proconsórcio, e eu consegui, então, contemplar a minha cota na primeira assembleia, comprei o meu carro, e aí foi muito bom a minha experiência. A partir dali, eu comecei não só a usar o método para mim, mas eu comecei a ensinar as outras pessoas. Então, e é isso que eu quero te mostrar aqui, né, que com metodologia você consegue aproveitar as oportunidades do mercado. Então, eu quero te mostrar, né, que você pode tomar um cuidado, né, são coisas simples que eu vou mostrar aqui para que você possa aumentar o seu patrimônio, né, através do consórcio de imóveis. A primeira oportunidade que eu digo aqui que você pode aproveitar é que você pode comprar imóveis aí para alugar. É algo que tem acontecido muito. Nós temos uma busca aqui diária. Tem várias pessoas que estão aqui na live agora que já, né, entraram em contato comigo para saber exatamente sobre isso. Para saber, né, como que faz para começar um aumento de capital, porque já tem o seu imóvel, né, próprio, já está quitado, mas quer um segundo imóvel, não quer depender do INSS. Então, quer comprar um imóvel para alugar e quer usar o consórcio. Existem aí 3 opções para você hoje comprar o seu imóvel. Você vai comprar à vista, né? E aí você descapitaliza, vamos pegar aí
imóvel de 300 mil reais, né? Você às vezes já tem esse valor, né? O que você pode fazer se você tem a intenção de comprar esse imóvel para alugar? E aí, quando eu digo alugar, você tem opções, tá? Mas antes de eu falar sobre essas opções, vamos lá. Você pode comprar à vista, você tem todo o dinheiro. Vale a pena? Poxa, será que não vale a pena você pegar, em vez de pegar esses 300 mil, você pegar às vezes 150 mil e dar de lance no seu consórcio? E aí você busca um grupo adequado que, com 150 mil, você tem a sua carta contemplada. Usando os critérios que eu te falei aqui, né, que eu usei no momento em que eu fui comprar lá o meu consórcio e contemplei na primeira assembleia. Existe a condição de contemplar nas primeiras assembleias? Existe. A gente ajuda você no momento da contratação a fazer todo esse planejamento. Mas veja, como que você vai aumentar esse capital? Você tem 300 mil, você não usa os 300 mil para comprar um imóvel. Você pode usar 150 mil e comprar esse imóvel. E como esse imóvel é para aluguel, você vai lá, o aluguel desse imóvel vai pagar as parcelas do consórcio. Então, o que vai acontecer? Você tinha 300 mil reais no banco rendendo. Agora você tem 150 mil num patrimônio, num imóvel que você está investindo e que você não está pagando nada mais do que isso, né? Porque as parcelas do consórcio que você assumiu, elas vão pagar, né? O aluguel vai pagar, o inquilino vai pagar, ou o hóspede, né? Que a gente pode falar aqui dessas opções, vai pagar as parcelas do consórcio. E o resto dos 150 mil? Você tem duas opções. Ou você vai pegar os 150 mil e vai deixar ele rendendo. Então, o rendimento vai te dar aí, você tem liquidez com esses 150 mil e ainda tem uma rentabilidade. Digamos que você tenha uma rentabilidade de 1%, para ficar fácil, para ficar simples aí o cálculo. Se você pega 150 mil hoje a 1%, você vai ter R$ 1.500. Quer dizer, você tem R$ 1.500 de rentabilidade, tem a liquidez de ter 150 mil reais e ainda tem um patrimônio que vai se valorizar com o tempo e que você não está pagando nada, porque é o inquilino ou o hóspede quem vai estar pagando. A segunda opção é que você pode pegar esses 150 mil, porque você já tinha o plano de fazer, né, a compra de um imóvel de 300 mil, e agora você pode ter dois imóveis. E aí é mais interessante, porque você consegue usar o consórcio para alavancar o seu patrimônio. E isso eu estou falando, gente, com taxas aí, né, que vamos pensar aqui, se você for alugar um imóvel para um mensalista, né, que a gente chama de long short, né, que no mercado imobiliário se chama long short ou de um tempo maior aí, são as pessoas que vão ter um contrato, né, com o inquilino mesmo, que você vai ter um contrato lá, que vai pedir uma fiança locatícia ou vai pedir um locador. Digamos que as parcelas do seu imóvel, elas vão pagar o seu consórcio. Mas existem pessoas hoje que já estão com os olhos abertos, que estão comprando imóveis ou até mesmo pegando o seu consórcio, comprando um terreno e construindo uma casa, o que sai muito mais interessante porque você tem aí, né, a vantagem de comprar, né, e de construir de forma mais barata às vezes, e a valorização você vai ganhar muito mais. Mas digamos aí que você consegue comprar um imóvel e alugar pelo Airbnb. Eu vou te falar aqui, né, um exemplo prático. Eu tenho amigos hoje, né, eu tenho um casal de amigos que mora lá em Minas Gerais e eles compraram um terreno dentro aí de um vale bem bonito, mas lindo. E ela é arquiteta. E ele, quando comprou esse terreno, né, dentro de um condomínio muito bem estruturado, ele colocou lá um chalé, né, uma cabana, mas uma cabana conceitual. Então o que eles fizeram? Eles construíram um chalé, eu acho que tem 37, 40 metros quadrados no máximo. Ela construiu, como ela é arquiteta, né, tem um bom gosto incrível, né, a Karina, amiga minha, ela construiu um banheiro assim, que tem vidro, né? Então, em vez de parede, ela colocou uma parede de vidro, né? Ela colocou uma banheira linda ali, né? E colocou o quarto
está acoplado ali com uma cozinha e uma sala. Então ficou algo assim muito conceitual. E os casais, né, gostam desse tipo de experiência. E aí o que aconteceu? Imediatamente no momento que eles fizeram o chalé, eles colocaram, né, nas redes sociais deles e começaram a alugar. Né? E a cobrança, só para você ter uma ideia, eles cobram hoje R$700 por dia. E eles alugam basicamente, a maior parte dos aluguéis deles é no final de semana. Então, eu te digo que hoje não existe, tá? Não tem vaga nos próximos 6 meses, nenhum final de semana tá vago. Então, faz o cálculo aí. Se eles cobram R$700 por dia, vamos pegar lá duas pernoites, R$1.400. Se você tem 4 finais de semana, a gente está falando aí de uma rentabilidade nesse chalé de R$5.600. Gente, olha que lucratividade. Num consórcio aí, ele não construiu por mais de R$300 mil. Foi bem menos do que isso. Então a gente está falando de, se fosse 300 mil, uma rentabilidade superior aí, quase chegando a 2%. E eu digo para você que a parcela que ele tem no consórcio não chega a R$1.500. É muito menor. Então, veja, está sobrando aí 5.600 menos, vamos arredondar, 1.600 que ele pague na parcela do consórcio, que não é, estaria sobrando R$4.000. Quer dizer, ele pode quitar de 2 parcelas e adiantar aí toda as parcelas do consórcio, diminuindo o prazo, ele vai estar quitado se bobear em 8 anos. Então, essa é uma das formas que você tem. Você comprar imóveis através do consórcio e alugar esses imóveis tendo uma rentabilidade muito interessante. Tanto pelo Airbnb quanto pelo long short aí, que são os inquilinos que alugam os imóveis, tá? Região de São Paulo, né? Tem muitos estúdios aí que você pode fazer isso. A segunda forma que você pode utilizar o consórcio para aumentar o seu patrimônio, né, de longo prazo, é que você pode comprar imóveis para revender. Existem muitas oportunidades hoje de imóveis que eles estão abaixo do preço de mercado, em virtude de situações que às vezes uma pessoa precisa vender, né, ou até mesmo alguém que está comprando de leilão. Né? O leilão, muitas vezes, as pessoas conseguem oportunidades muito boas. Mas aí eu já sei, alguém que vai estar assistindo aqui pode comentar, numa boa, vai estar dizendo: Cícero, não pode usar consórcio para você quitar lá o leilão. É verdade, você não pode. Isso é uma informação corretíssima. Consórcio, você não vai conseguir usar para comprar imóveis de leilão. Só que existe uma possibilidade. E aí é uma regra. No consórcio, o que você pode fazer? Você precisa ter um imóvel, né, que vai servir de garantia. Ele vai ficar alienado em garantia até que o consórcio seja totalmente quitado. Né? Então, isso é uma proteção para os grupos, para as pessoas. Então, você não pode comprar lá, eu fui lá, arrematei um imóvel, e eu quero pagar com consórcio porque eu tenho consórcio contemplado. Por que ele não é aceito? Porque existe todo um trâmite, né, de análise desse imóvel. Porém, se você tem um imóvel, né, que é seu, da sua empresa, né, você pode colocar esse imóvel no consórcio contemplado, você pode colocar nesse imóvel e esse imóvel ficar como garantia, né, do seu consórcio. E aí você, né, pega esse dinheiro para usar através do leilão. Então, mas você pode fazer isso? Pode. Existem algumas regras, mas você pode fazer isso. Agora, se você tem um imóvel que você vê que está abaixo do preço, às vezes 20%, 30% abaixo do preço, numa região que te interessa, você pode usar o consórcio e vai lá alienar esse bem, né? Esse imóvel, ele fica alienado, e você pode, a partir do momento que você tem interesse em revender ele, aí por um preço que você já calculou, né, já planejou de lucro, você pode vender esse imóvel com esses 20%, já seria o seu lucro. E o que é melhor? Se você tem uma pessoa que tenha interesse em comprar esse imóvel, você pode vender também transferindo o consórcio.
a possibilidade de transferência do consórcio é muito tranquila, você pode fazer isso, né? É uma prática normal, você vai fazer a transferência do imóvel e também da sua carta contemplada. Então, essa é a segunda forma de você aumentar o seu patrimônio através do consórcio de imóvel. E agora eu quero falar sobre uma terceira, né, forma de você chegar e de você ter uma rentabilidade muito boa através do consórcio de imóvel, que é a revenda da sua carta contemplada. Talvez essa seja uma das formas mais rentáveis, e aí é que nós vamos chegar a rentabilidades de até 500%, até mais. Por quê? Hoje há um déficit muito grande, né, de crédito imobiliário no Brasil. E o consórcio de imóvel, quando ele é contemplado, ele só pode ser usado para a compra de... Você não pode comprar qualquer outro tipo de bem. Você tem que deixar em garantia um terreno, um imóvel já pronto, você pode construir, você pode reformar, mas você pode sim revender a sua carta. Tá? Sempre deixando, né, nessa carta vai ter que ter um imóvel em garantia, alienado em garantia. E aí é que entra uma oportunidade que as pessoas que já entenderam, como eu disse, o consórcio tem mais de 45 anos de mercado. Muita gente já se aproveita desse mercado há muitos anos. Como que você faz esse processo de aproveitar para aumentar o seu patrimônio através do consórcio de imóveis? Você pode adquirir uma carta de consórcio e a partir do momento que você adquirir uma cota, 2 cotas, 3 cotas, você vai pagando mensalmente, como se fosse realmente um investimento. E ele é um investimento. E aí o que acontece? Existem grupos, existem administradoras, né, que elas são propícias, né, elas são ideais, aí, grupos ideais para esse tipo de pessoas. Por quê? Porque quanto mais rápido o seu consórcio é contemplado, principalmente para esse tipo de modalidade, que é a revenda de consórcio, quanto mais rápido e quanto mais chance de contemplação por sorteio, maior é a rentabilidade. Por quê? Porque você não está dando nenhum tipo de lance, você não está dando entrada naquele consórcio. Nos outros duas modalidades que eu falei, né, na compra de imóveis para alugar e na compra de imóveis também para revender, você tem um tipo de grupo. Por quê? Só que você tem um objetivo que é normalmente dar um lance. Né? Você precisa de um lance para que você possa tirar essa carta e fazer a sua, né, essa estratégia de comprar o imóvel para alugar, né? E aí, o quanto mais rápido, né, melhor. Já a pessoa, então você teria que dar um grupo, você tem que ter um grupo com saúde financeira, com maior número de contemplações mensais, né? E você já saber o histórico de lance. Nós sabemos esses históricos de lance. E nós temos acesso, e nós indicamos esse tipo de grupo para esse tipo de pessoas que querem alugar o imóvel para, né, comprar o imóvel para alugar, comprar o imóvel para revender. Só que, para quem quer investir para revender a cota, quer dizer, ele não quer ficar com o imóvel. Ele não quer ter o imóvel, né, para ficar cuidando da parte de aluguel, cuidando da parte de mobília, cuidando da parte de reforma, né? Então, ele não quer esse trabalho. Ele só quer pegar a sua carta, ele pega o consórcio e a partir do momento em que ele contempla, e normalmente a contemplação esperada por esse tipo de investidor, e talvez você esteja aqui interessado, tá? Nesse tipo de modalidade, pode ser interessante, talvez você nunca tenha ouvido falar e agora você está ouvindo, você pode fazer isso. Você compra 2, 3 cartas num valor um pouco menor, de 110 a 140 mil reais, e você pode revender esta carta no momento em que ela estiver contemplada. Existem grupos mais específicos, existem grupos que são ideais para você, que é esse tipo de investidor, que tem interesse nisso. Por quê? Porque no momento em que você revende uma carta, primeiro, você tem uma lucratividade muito grande. Para pensar comigo. Se você paga aí
uma carta de 100 mil reais, para arredondar, tá, os seus cálculos. 100 mil reais, você paga 500 reais de parcela. Digamos que você paga uma parcela de 500 reais e daqui a 12 meses você tem a sorte de ser contemplado sem dar nenhum tipo de entrada. Você pagou, na verdade, 6 mil reais. 500 vezes 12, você terá pago 6 mil reais. E aí o que acontece? Você tem, a partir do momento da contemplação, você tem um crédito disponível de 100 mil reais. Quer dizer, você pode comprar, né, um terreno de 100 mil reais. E muitas pessoas precisam, às vezes, de uma carta contemplada porque querem pegar essa carta contemplada e ir lá no financiamento, porque a carta contemplada também quita um financiamento. Então, olha como é flexível, né, quando você tem um consórcio. Você pode pegar essa carta contemplada e ir lá no banco que você está financiado a sua casa e falar, olha, eu quero quitar o meu financiamento com essa carta. O que vai acontecer? Você vai pagar menos parcela, a partir do momento que você tem a carta contemplada. Você também tem uma parcela, um prazo muito menor de quitação. Então você sai de um financiamento caro e um financiamento longo para um financiamento barato e muito mais curto. Então, quem tem uma carta contemplada e quer revender ela, existe uma procura. Hoje, eu recebo várias, mas realmente assim, existem filas de pessoas que, se eu ligar para ela e falar assim, olha, eu tenho uma carta contemplada nesse valor, você quer? Ela imediatamente quer. Existe uma demanda por estas cartas e existe uma oferta muito procura. Então uma carta, só para você ter uma ideia, se digamos nesse exemplo aí que eu dei, se você paga 12 meses e você tem a sua carta contemplada, você pagou 6 mil reais, 500 reais por parcela. Só que você tem uma carta de 100 mil. Por quanto eu consigo vender essa carta, Cícero? Eu te digo que você vai conseguir vender aí em torno de 20 até 30 ou 35 mil reais. Isto é, olha o ganho. Você paga 6 mil e você consegue um retorno aí de 6 vezes 6 a 36, vamos lá, 6 vezes 5, 30 mil reais. Quer dizer, você colocou no bolso em torno de 24 mil reais. E o melhor, a partir do momento, eu sou contador formado pela Universidade Federal do Paraná, a partir do momento que você vende essa carta, você também é livre de imposto de renda. Por quê? Toda venda que você faz, isso não é só carta de consórcio, tá? Você compra uma moto e você teve um lucro lá, você comprou a moto por 15 e vai revender ela por 30 mil. Você não vai pagar nenhum tipo de imposto, você é livre de imposto de renda. Você vai colocar lá na sua declaração do imposto, né, que você comprou a sua carta, pagou até o mês X, né, até o ano X, e revendeu essa carta e é livre de imposto. Então, isso é uma informação que muito pouca gente tem. Você já sabia? Fala aí pra mim. Quem é que está nos assistindo? Quem já sabia dessa informação? Coloca aí, eu sabia. Eu sabia. Coloca aí pra mim. Olha só. A partir essas são as 3 maiores oportunidades, né? São as 3 formas mais interessantes de você aumentar o seu patrimônio de forma tranquila, de forma segura, de forma sossegada, sem você se arriscar aí no mercado, né, de renda variável, sem você se preocupar de ter que olhar operações todos os meses, porque muita gente, infelizmente, né, acaba perdendo dinheiro, né, nesse mercado. E eu não estou dizendo aqui, eu não sou contra o mercado de ações, né, eu acho que é excelente, tá? Olha só, o Sampaio colocou não sabia, né? Mais alguém sabia ou não sabia dessa informação? Olha só, ó o Sandro ali. No caso da moto, tem imposto sobre ganho de capital. Então, Sandro, até 35 mil, se você tiver esse lucro, você é isento, tá? Deixa eu te falar aqui. John, sou novo nesse mercado. Você sabia, John? Sabia dessa informação ou não sabia? Coloca aí pra mim. Olha, Edilamares também não sabia. Gente, a maioria das pessoas não sabe. Então veja, muitas pessoas falam sobre consórcio, mas não sabem exatamente como fazer o uso. O John está colocando que sabia. Então, vamos lá.
dá para usar o consórcio, né? O que você precisa saber para você realmente ter sucesso aí com o teu objetivo através dessas 3 opções que eu coloquei aqui. Você comprar o seu imóvel para alugar, você comprar o seu imóvel para revender e você revender uma carta de consórcio. Você não pode falar assim, mas então eu vou entrar em qualquer consórcio, em qualquer administradora que está tudo certo, eu vou sair ganhando dinheiro. Aí que é o problema. Não é toda administradora, não é todo grupo, né, que você vai ter uma probabilidade, uma maior chance de contemplação. O que acontece? A maioria das pessoas faz o que eu fiz lá atrás e que muitas pessoas já fazem. Todo mundo que mete o pau no consórcio não sabe exatamente como escolher um grupo. Ela não sabe como garimpar em uma boa administradora, como fazer a escolha de uma administradora, de um grupo com critério. E é isso que você precisa entender. Existem critérios, existem grupos que são mais propícios. E aí eu vou contar aqui rapidamente para você, né, porque é uma oportunidade que eu vou te dar aqui para você que está nessa live, quem está assistindo ou quem está nos assistindo porque está gravado. O que acontece? Hoje, no mercado, existem muitas administradoras. Como que você detecta aí uma boa administradora? Você tem, basicamente, tá, administradoras de grande porte e administradoras menores. As administradoras de grande porte já têm muitos anos de mercado, são consolidadas e você tem como detectar, você tem critérios. Um dos primeiros critérios que você precisa entender é que as administradoras, elas fazem como é que eu vou dizer? São elas que montam a montagem dos grupos de consórcio. E aí, existem hoje 2 critérios que são muito importantes de você entender. O primeiro critério que você precisa se atentar é o número de pessoas dentro do grupo. Quanto menor o número de pessoas dentro do grupo, maiores as suas chances. Por quê? Existem 2 formas de você contemplar a sua carta. A primeira cota que é contemplada, quando você adquire um consórcio, a primeira cota que você tem de contemplação é através do sorteio. Então, essa é obrigatória, isso é por lei, isso é obrigação, inclusive é regra do Banco Central que todas as administradoras que abrem um grupo, ela tem que entregar uma cota por sorteio. E só isso é obrigatório. O resto das contemplações são através de lance, tá? Então, pensa comigo. Se eu tenho um grupo de 1.000 pessoas, e outro grupo de 1.200, outro grupo de 1.500, outro grupo de 2.000 ou 2.500, e só uma pessoa pode ser contemplada, o que acontece? Qual grupo que você vai escolher? Fala aí. O grupo menor. Um grupo menor sempre vai dar mais chances, é natural. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos aqui com a Porto Seguro Consórcio, uma das maiores empresas do país, né, extremamente consolidada, mais de 45 anos de consórcio, né, que foi fundado. E aí o que acontece? Nós temos nos nossos grupos apenas 600 pessoas. É o menor grupo de consórcios que tem no Brasil. Tá? Você não vai encontrar grupos menores. E aí, o nosso prazo máximo é 200 meses, que é 16 anos e meio. E aí eu quero fazer um cálculo aqui para você, tá? Vamos lá. Se você tem 600 pessoas, quantas pessoas, em 200 meses, quantas pessoas têm que ser contempladas por mês? 600 pessoas divididos por 200 meses, dá quanto? 3. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se eu tenho 600 pessoas num grupo e eu tenho 200 meses, eu tenho que ter todos os meses 3 pessoas sendo contempladas, e aí eu estou falando de uma por sorteio e 2 no mínimo por lance livre e lance fixo. Se eu tiver isso, no final dos 200 meses, 16 anos e meio, está todo mundo contemplado. Concordam? Deu para entender? Se você tiver 600 pessoas num grupo de 200 meses, se eu tiver uma média de 3 contemplações por mês, o que vai acontecer? Todo mundo vai estar contemplado no final dos 16 anos e meio. Só que, o que acontece? Se eu tiver inadimplência, que é o segundo critério que você precisa entender dentro de um grupo, o primeiro é
o número, o tamanho do grupo. Quanto menor o grupo, mais chances você tem. Agora, se você tem um segundo critério para você escolher, inadimplência. O que é inadimplência? A inadimplência nada mais é do que o comprometimento que o consorciado tem com as parcelas mensais do seu grupo, que é a obrigação que ele tem. Então, se hoje você tem uma inadimplência muito alta, o que acontece? Você arrecada menos dinheiro dentro desse grupo. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho menos dinheiro nesse grupo, quantas vão contemplar? Uma por sorteio, que é obrigatória, e se não tiver mais dinheiro no caixa, ele vai contemplar, talvez, mais uma por lance fixo. Agora, se eu tiver uma inadimplência baixa, isso é, um número de pessoas pagantes, comprometidas, pagando em dia, ofertando lance, eu tenho um maior acúmulo, né? uma maior reserva, um saldo maior no meu grupo. Automaticamente, se eu tenho mais dinheiro no grupo, além da cota de sorteio, eu posso entregar mais cotas por lance. Tanto lance fixo quanto lance livre. Deu para entender como isso é importante? Esses critérios que você precisa entender. Que é isso que eu explico, né, que eu sempre coloco aqui no ProConsórcio, no nosso canal. E foi esse método que eu desenvolvi para ajudar o meu consorciado. Por quê? Porque havia uma necessidade. Um queria comprar, não tinha lance, outro queria investir. E aí você vai indicando grupos menores. Só para você ter uma ideia, tá? Hoje, nós temos a menor inadimplência do país, nós temos o maior número de cotas contempladas no país. Hoje, só para você ter uma ideia, se nós temos que ter 3 cotas contempladas, eu tenho grupos muitas vezes que têm 4 contemplações todos os meses, até 5 contemplações. Sabe o que quer dizer isso? Gente, é muita contemplação. Todos os meses. O que acontece? Existem grupos que têm maior número de contemplações. E oportunidades, então, nesses grupos. E aí, o que acontece? Você consegue contemplar, você consegue fazer um planejamento de acordo com o objetivo que eu estava colocando aqui para você. Se eu tenho 5 contemplações, só para você ter uma ideia, divide aí 600 pessoas, 600 pessoas divididos por 5 cotas por mês. Qual é o prazo? Faz o cálculo aí, 600 pessoas divididos por 5. Coloca aí para mim. Quanto que dá? Quantos meses vai dar? 120 meses. Só para você ter uma ideia, em 120 meses são 10 anos. Você compra um consórcio com prazo de 16 anos e meio, e se você tem um grupo saudável, você em 10 anos no máximo, tá todos os consorciados contemplados. Esse é o melhor dos mundos. E se você se você for o azarado, no 10º ano você é contemplado. Quer dizer, você diminuiu o teu prazo em 6 anos e meio praticamente. Então, gente, vê como é poderoso você usar um método, tá? Você usar um método. Eu vou estar respondendo as perguntas aqui, tá, Fabrício? Eu já vou responder. Gente, então, o que acontece? Eu quero dizer aqui para vocês que nós temos hoje acesso, né, a grupos, e nós hoje temos uma oportunidade. Se você quer entrar num consórcio, tá? Se você quer entrar no seu consórcio e quer ter acesso a esses grupos, né, de acordo com com a sua intenção, eu tenho acesso a esses grupos e você pode entrar em contato comigo, coloca aqui, né? Você pode depois me passar um direct ou coloca aqui, ó, eu quero, porque nós vamos entrar em contato, a minha equipe vai entrar em contato com você, a gente vai conversar para que você possa entrar num grupo. Agora, dia 21 de março, nós temos uma assembleia do mês de março. Então, quem entrar até o dia 13, né, se você tem interesse até segunda-feira, você conversa com a gente aqui, porque a gente vai estar te indicando o melhor grupo de acordo com o seu objetivo. Eu vou dar toda a atenção aqui, pessoalmente, eu e a minha equipe. A gente vai estar te ajudando na escolha, no planejamento. E aí eu te digo o quê?
que a gente não só indica os grupos, mas do momento da contemplação, do momento da contratação que você tem conosco, até o momento de dar lance, de acompanhamento de parcela, após contemplação, que são exigidos alguns documentos, ou, não, eu quero comprar, Cícero, porque eu quero revender minha cota. Né? Eu tenho interesse porque eu achei muito interessante. Aí eu vou te mostrar. Né? A gente vai fazer todo esse processo para você. Né? A gente vai te ajudar a fazer essa transferência. Ou, se você está comprando, a gente vai te ajudar no processo de análise desses grupos. Então, coloca aí, eu quero, né? E aí eu vou estar fazendo o contato com você, minha equipe vai estar fazendo o contato com você. Ou, se você quiser, vai lá no nosso bio, na nossa bio, tem lá o meu contato de WhatsApp para você falar comigo. Bom, eu quero responder algumas perguntas aqui, tá? Deixa eu ver aqui quem que fez pergunta. Olha lá, tem até gente de Londres aí falando, né? Edmi Sampaio, do Rio de Janeiro. Quem que é de Londres aqui? Kleber. Seja bem-vindo, Kleber. Muito prazer ter você aqui. Vamos lá, vamos fazer as perguntas, porque eu vi aqui que teve gente que fez pergunta. Vamos lá. Como é que funciona? Eu acho que eu já respondi aqui. Vamos lá, tá tendo algum problema? Aqui, o pessoal tá passando aqui para mim. A Porto Seguro tem a possibilidade de junção de cartas menores? Tem. Nós temos condição, né, de você fazer a junção de cartas. Você pode não só fazer essa junção de cartas, mas você também pode, por exemplo, pegou uma carta de 500 mil reais. Você quer comprar 2 ou 3 imóveis. Você pode fazer isso. Tá? Você compra o primeiro imóvel, fica esse valor, né, ali de crédito para que você possa fazer uma segunda aquisição, sendo que todos os imóveis vão ficar logicamente alienados ali a essa situação, tá? A Porto no caso. Para fazer crédito menor, dá para fazer então, Fabrício. Acho que respondi a tua pergunta, Fabrício. Tá? Como é definido o número de contemplações por grupo? A Karina. Karina, como que nós fazemos, né, essa definição? Tudo depende, tá, a primeira cota, como eu disse, a primeira cota, ela é por sorteio e é obrigatória. Então, a administradora, a Porto, vai lá e tem um sorteio pela Loteria Federal e você tem lá o seu número, o número da cota, 105, 109. Aí a gente vai fazer o sorteio, vai fazer o levantamento, tá? E a cota que for sorteada, ela imediatamente, mesmo que ela tenha dado lance, ela não vai mais participar, tá? Ela não participa mais nem do lance. Então, ela foi contemplada por sorteio. Se houver, como eu disse, saldo no caixa, a gente vai entregar. A segunda cota é por lance fixo no consórcio de imóveis. O que é o lance fixo? É um segundo sorteio só para o consorciado que quer ofertar 40% de lance, que é um lance muito interessante, bem competitivo, né? Fica interessante para quem está comprando, por exemplo, um imóvel. Né? Lá atrás, como eu disse, por exemplo, eu que comprei a minha casa com 18 mil reais, meu apartamento era 40 mil. Eu dei 18 mil reais de lance. O que aconteceu? Se eu tivesse entrado num consórcio, com certeza com esse lance, hoje eu conseguiria contemplar a minha cota, mesmo que eu usasse um pouquinho de lance embutido. Então, o lance fixo é 40%. Então, essa é a segunda cota, só que você participa com menos pessoas. O que é uma boa estratégia, né? É uma estratégia muito interessante para quem tem um prazo, né, maior aí, por exemplo, vou comprar minha casa, vou casar daqui a 2 anos. É muito interessante usar essa estratégia de 40%, que é o lance fixo. Então, a segunda cota é pelo lance fixo. A primeira por sorteio, a segunda por lance fixo. Tendo mais dinheiro, a Porto ela vai entregar um maior número de cotas. Então, quanto maior o saldo, quanto menor a inadimplência, né, quando tiver mais dinheiro ali no grupo, mais a possibilidade de você ter cotas contempladas, tá? Então, é assim que funciona. Felipe, a Porto é a melhor hoje? Olha,
existem muito boas empresas. Eu não posso chegar aqui e colocar, a Porto é a melhor. É a melhor para mim, né? Hoje, analisando friamente número de pessoas contempladas, hoje a Porto é a maior empresa, né, do mercado em imóveis. E outra coisa, é a que mais contempla cotas no mercado de imóveis. Então, só para você ter uma ideia, quando eu falo assim, que tem 600 pessoas, né, e num prazo de 200 meses, eu teria que ter 3 cotas contempladas todos os meses, seria isso 100%. Então, se eu tenho uma média de 3 pessoas sendo contempladas por mês, eu estou no meu nível de 100%. Hoje, a Porto, ela não está no 100%. A nossa média é mais do que 130%. Então, nós contemplamos mais cotas do que o necessário, né, no prazo final, todo mundo está contemplado. Então, nós temos sim, né, um número maior de contemplação do que o necessário. Então, o que vai acontecer? Em consequência disso, a gente diminui esse prazo de 16, né, anos e meio. Hoje, só para você ter uma ideia, a média aí de todos os contemplados estarem, de todos os consorciados estarem contemplados nos nossos grupos aqui é em torno de 13 anos, 12 anos e meio. Então, nós conseguimos reduzir esse prazo aí praticamente em 3 anos. Às vezes a gente tem grupos que conseguem, que a gente tem uma contemplação em menos prazo ainda, tá? Gente, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Karina, legal, obrigado pela resposta. Pode falar um pouco sobre lance embutido. Vamos fazer assim, ó. Eu não quero me alongar muito nessa live. Me chama, Karina, e a gente conversa um pouco, tá? Porque eu não quero deixar, né, vocês aí uma live muito grande, até para a gente deixar disponível depois. Fabrício, esse modo de adquirir consórcio para investimento, qual o valor da carta que você indica? Fabrício, eu indico aqui cartas entre 120 a 140, 150 mil. Por quê? Porque a partir do momento que você contempla, você consegue, a revenda é muito mais fácil. Tá? Se você faz a contemplação aí num prazo, digamos que de 3 anos, você vai ter um bom lucro ainda. Se você consegue, a gente consegue te encaixar num grupo que é interessante, você consegue tirar antes disso, a lucratividade é bem maior. Tá? Então, são mais ou menos isso, em torno de 120, né, até no máximo 150 meses, com 600 pessoas, e às vezes a gente consegue colocar aí num grupo já em andamento, e que já tem gente contemplada, dependendo da disponibilidade de grupo, a gente consegue fazer isso. Tá? Juros da carta. Na verdade, aqui, John Lennon Guedes, nome de artista, hein? Parabéns. John, não sei se você canta bem, mas pelo nome, né, já está abençoado aí. Não existe juros, tá? O consórcio, ele vai te dar a possibilidade... Parou aqui. Vamos lá, John. Qual que é a taxa? A taxa é fixa, tá? Hoje, a Porto Seguro, a empresa que a gente trabalha aqui, eu tenho grupos de 16,5%, tá? Desculpa, mais 2% de taxa de adesão, dá 18,5%. Entre 18,5% ao máximo 23,5%. Tá? Mas a média ali é em torno de 20,5% a 21,5%. Como que é a taxa? Vamos dizer, 20% de taxa administrativa, 0,5% de fundo de reserva que a gente cobra, tá? E mais 2% de taxa de adesão. Essas são as cobranças que nós temos. O mercado aí gira em torno hoje de 26% a 30%, 25% a 30%. Então nós temos uma taxa bem interessante, tá? Que mais? Pessoal, acho que não tem mais perguntas aqui. Quero agradecer você, né? Que está acompanhando a gente desde o início. E se você está assistindo a reprise dessa live, por favor, entre em contato com a gente aqui, manda uma mensagem, porque se você quiser participar aí da Assembleia do próximo mês, né, você pode entrar no seu consórcio, pode começar a realizar os seus sonhos. Agradeço a todos, um grande final de semana, e vamos lá, vamos partir para cima, vamos realizar os nossos sonhos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.